O caso ufológico de Alan Godfrey é um dos mais notórios incidentes de avistamento de OVNIs no Reino Unido. Ocorrido em 28 de novembro de 1980, este caso envolveu um policial britânico que afirmou ter tido uma experiência muito próxima com um objeto voador não identificado em Todmorden, West Yorkshire. A história de Alan Godfrey ganhou destaque devido à sua credibilidade como oficial da lei e pela natureza detalhada e intrigante do seu relato. Na manhã do incidente, Alan Godfrey estava patrulhando as ruas de Todmorden, investigando o desaparecimento de algumas vacas de uma fazenda local. Enquanto dirigia pela Burley Road, ele avistou um objeto brilhante e oval, que ele inicialmente pensou ser um ônibus. No entanto, ao se aproximar, percebeu que o objeto estava pairando a cerca de 1 metro do chão e girando lentamente. O objeto tinha aproximadamente 6 metros de diâmetro e apresentava uma cúpula no topo. Intrigado e um pouco assustado, Godfrey tentou se comunicar com a central pelo rádio, mas o equipamento estava fora de operação. Então, ele decidiu desenhar o objeto em seu caderno de anotações. Enquanto fazia isso, uma forte luz o envolveu, e ele perdeu a consciência. Quando recobrou os sentidos, estava sentado em seu carro, a cerca de 30 metros do local onde havia visto o objeto. O tempo parecia ter passado rapidamente, embora ele não pudesse explicar como ou porquê. Godfrey percebeu que sua memória da experiência era fragmentada. Ao retornar à delegacia, notou que seu relógio de pulso havia parado. Relatou o incidente aos seus superiores, que inicialmente ficaram céticos, mas impressionados com a sinceridade e a clareza de seu relato. A investigação interna não encontrou nenhuma explicação convencional para o que ele havia testemunhado. Buscando mais respostas, Godfrey passou por sessões de hipnose regressiva com um psiquiatra renomado. Durante essas sessões, ele descreveu com mais detalhes a sua experiência. Disse que, após ser envolvido pela luz, se encontrou dentro de uma sala brilhante onde havia seres humanoides que realizaram exames nele. Esses seres tinham cerca de 1,5 metros de altura, cabeças grandes e olhos negros. Ele também mencionou a presença de um ser humano chamado Joseph, que parecia estar no comando. O caso de Alan Godfrey não apenas capturou a atenção do público, mas também atraiu a atenção de ufólogos e pesquisadores paranormais. Sua história se alinhava com outros relatos de encontros imediatos de terceiro grau, onde testemunhas afirmavam ter sido abduzidas por entidades extraterrestres e submetidas a exames médicos. A consistência de suas descrições sob hipnose deu ainda mais credibilidade ao seu testemunho. No entanto, como em muitos casos ufológicos, houve ceticismo. Alguns críticos sugeriram que Godfrey poderia ter sido vítima de uma ilusão ou alucinação, talvez induzida por fadiga ou estresse. Outros especularam sobre a possibilidade de que ele pudesse ter sofrido uma experiência traumática que seu cérebro reinterpretou como um encontro extraterrestre. A ausência de evidências físicas concretas deixou muitas perguntas sem respostas. Apesar das críticas, Alan Godfrey manteve sua história ao longo dos anos, sempre afirmando que o que ele relatou foi exatamente o que ele experimentou. Ele se aposentou da polícia, mas continuou a falar publicamente sobre seu encontro, tornando-se uma figura importante na comunidade ufológica. Seu caso foi tema de vários livros, documentários e debates, e permanece como um dos incidentes ufológicos mais bem documentados e discutidos no Reino Unido. Além disso, o caso de Alan Godfrey se entrelaça com outro incidente famoso que ocorreu na mesma época, o avistamento de OVNIs na floresta de Rendlesham, Suffolk, também em 1980. Este evento envolveu militares americanos estacionados na base aérea de Bentwaters, e a coincidência temporal entre os dois casos levou a especulações sobre uma possível onda de atividades extraterrestres no Reino Unido naquele período. O legado do caso Alan Godfrey continua a despertar o interesse de ufólogos e curiosos em todo o mundo. Sua história serve como um lembrete de que, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda há muitos mistérios no universo que permanecem sem explicação. Enquanto esses mistérios persistirem, a busca por respostas continuará a fascinar e intrigar a humanidade. Agradecemos sua visita ao nosso canal. Por favor, não esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar com os amigos e considere a possibilidade de inscrever-se em nosso canal. Temos vídeos diários, a partir das 18 horas.